Boa tarde a todos. Boa tarde não. Bem-vindos a todos. Pode ser noite aí, pode ser dia. Do francês bonjour. Bonjour a todos. Ah, bonjour a todos. Na aula 3, parte 2. Nessa aula, é a parte 2 dessa aula. Nós vamos. Nós vamos estar. Eu vou estar criando o cadastro de usuários, ou seja, o cadastro de usuários, isso vai desde o ORM, desde o banco de dados, até, até o front-end, que é onde passam os dados. Então vai passar pela controladora que vai receber o método post. O último erro que nós tivemos na aula, é erro, né? Foi quando cadastra aqui, diz que a rota, esse método não é permitido nessa rota. Se eu acessar a barra create, ele entra, mas se eu der o post, ele não permite, porque o método a gente não criou ainda e também não, não está pronto para receber essas informações. Então, na rota em user routes, nós vamos permitir o método post. Não adianta a gente permitir o método post se o nosso método é o mesmo. Ai, meu Deus, peraí. Na aula passada, deixa eu voltar como estava aqui. Eu esqueci de versionar. Não esqueçam de versionar, né? Então, terminamos aqui a aula 3. Aula 3 nós adicionamos rotas para. Vamos criar aqui aula 3, parte 1. Aula 3, parte 1. Criamos rotas para users. Criei, né? Eu criei, não vocês. Criei rotas para users. O que mais que a gente fez? Configuramos formulário criei formulário de cadastro, criei rotas para users, formulário de cadastro com bootstrap. O que mais que eu fiz aqui? Tudo bem. Aqui a controladora de usuários. Criamos nossa controladora de usuários, users controller. E acho que eu já falei sobre isso, que é as rotas, registramos as rotas, registrei a user routes no app. Vou dar o commit, pronto. E vamos subir para o nosso repositório. Está versionado. Agora sim, vamos criar a parte 3 da aula. A parte 3 da aula começa aqui. Post, permitir o método post. E vamos escrever o que Então, ele recebe, que é rota create, e renderiza users/create.html. Mas eu preciso diferenciar. Se vou tirar a câmera aqui, acho que fica melhor porque eu posso estar escrevendo em cima e a câmera está tampando, né? Então aqui users controller. Opa. Vamos fazer aqui. Se request, que vem da requisição. Request não foi reconhecido. Flask import request. Vamos trabalhar com request. Se request ponto método, veja bem que método, atributo método do request
for post, aí sim vai entrar nossa mágica. To do é o que temos a fazer. Lembra do nosso que eu falei sobre Kanban? Que a gente pode deixar o to do, criar a persistência dos dados. Pronto. Então, se o método for post, vai fazer isso. Então, se escrevemos o if, tem que ter alguma coisa aqui dentro. Então, nós vamos receber criar persistência dos dados. Mas para criar persistência dos dados, precisa ter um banco de dados. Return método ainda ainda não existe persistência. Ainda não existe persistência. E se ele sair desse if aqui, se ele não for post, não preciso colocar else. E método post, se você colocar else, else. Se não for, return. Como se ele não entrar, ele vai para a próxima linha. Eu não coloco else, coloco aqui, melhor, qualidade de código, menos linhas. Então ele não entra em post, automaticamente ele vai para essa linha, e se ele entrar, ele sai da função, porque ele vai chegar aqui. Então, vamos criar o nosso model. Não criamos nenhum model até agora. Aí é uma parte um pouco mais complicada, ainda não falamos nisso. Vamos criar nosso model, então vamos criar um novo arquivo. Users, no plural, model.python. From, bom, vamos importar aqui, vamos criar uma classe. Usuário, aqui é no singular. No singular, chegamos. Então, todos os nossos modelos na hora de criação da classe vai ser usuário, porque é um usuário. Uma tupla, né? Usuário, classe usuário. Aqui a gente vai definir o nosso modelo. Então, é assim, table name. O que nós podemos por enquanto não está aqui, porque eu não table name. Não, classe usuário. Bom, vamos criar o banco de dados primeiro. Acho que eu fui na ordem errada, porque eu estou usando coisas que ainda não existem aqui. Então, user model, vamos criar o banco de dados. Nós vamos criar duas coisas diferentes aqui. Vamos criar usando o SQL Alchemy, né? Então aqui dentro do nosso projeto, aqui nessa estrutura, vamos criar o arquivo database.py. From Flask SQL Alchemy, olha que legal, ele já foi no SQL Alchemy. Muito legal, né? Não é porque eu estou com o cursor aqui, né? Não, porque eu estou com o cursor aqui. From SQL Alchemy, import SQL Alchemy. O que acontece? O que erro que ele deu aqui? Não tem o SQL Alchemy no nosso projeto. Então meu projeto vai trabalhar então, com o virtual. Vê se o virtual está ativado aí. Então vamos dar um pip install um recurso para esse micro framework. Install Flask SQL Alchemy. Então agora temos o SQL Alchemy
no nosso projeto. O Visual Studio já atualizou. SQL Alchemy. E nosso banco de dados, variável banco de dados, vai ser uma instância do objeto SQL Alchemy. Ô mãe! Só um minutinho, gente. Mãe! Nós tínhamos aqui em casa um barulho, vou ver se estava tudo bem com a minha mãe. Enfim, uma instância do objeto SQL Alchemy. E, então, agora, o que precisamos fazer? Vamos fazer algumas configurações. Vai ter um arquivo de configurações do nosso aplicativo. Um novo arquivo. Config.py. Então, esse arquivo config.py, nós vamos estar criando a classe de configuração e nosso aplicativo tem que ter uma secret key, né? Então aqui nós vamos definir que a secret key do aplicativo, isso eu deveria ter definido já, ele está usando uma padrão. Eu vou usar uma biblioteca do Python aqui chamada OS, para criar um número aleatório aqui para a gente, os.random. Então nem eu vou saber qual que é a chave, de 32. Agora vamos configurar nosso banco de dados, SQL Alchemy, Alchemy, uma variável global, database URI igual SQL Lite. Então, vamos aqui, ó, apertar F12 aqui, vamos lá. F12. Não deu certo. SQLite. SQLite. Aqui, por exemplo, poderia ser uma string de conexão para o nosso banco de dados, mas eu vou dizer que não. Para ele criar um SQLite, o arquivo photoblog.db. Aí você procura aqui na, deixa eu ver só, procurar no Google para vocês aqui, ó. Eu quero do próprio site da SQL Alchemy. É aqui mesmo, né? Então aqui ele fala para você instalar o SQL Alchemy, fazer o que nós estamos fazendo. Olha aqui onde que ele fala. The only required press capture. Bom, aqui vamos dar um clique aqui, ó. Então, ele falava, a única coisa de configuração é o SQL Alchemy URI. A chave que é uma string de conexão que fala SQL Alchemy qual database é para conectar. Aqui, por exemplo, olha lá, já é o mesmo exemplo, project.db, mas poderia ser uma string de conexão que conecta no Oracle, no Microsoft SQL Server, no MySQL, no Postgre. Perdão se eu esqueci de alguém. Então, appconfig e tal, a gente está criando um arquivo de configurações. Então, se você pode consultar a documentação do SQL Alchemy nesse site e tirar suas dúvidas, porque fica muito difícil se eu tiver que explicar tudo, absolutamente tudo, né? Outra coisa que eu vou fazer. Bom, por enquanto isso aqui está ótimo. Então temos a database. Só um minutinho. Nosso aplicativo vai ter que instanciar o banco de dados. Bom, vamos ver aqui o que acontece. Eu vou Flask, Shell. Aí aqui, pronto. Vamos lá. From
database, que é esse arquivo aqui, importar db, import db e db. Aí nós temos o objeto db, type, type db, print, type db. Isso, tá tudo certinho, exit. Então vamos no nosso projeto. Bom, agora sim vamos criar o modelo de dados do usuário. Então vamos lá. From database, import db, class, criar nosso usuário, as, definir aqui nossa tabela, user, vamos passar o db model. Então, o db, que é uma instância do objeto SQL Alchemy, tem algumas coisas dentro dele. O que tem dentro dele? Tem tudo isso aqui. Drop-all, create-all, engine, metadata, model, nós estamos chamando esse aqui, query, table, tem tudo que faz o SQL Alchemy. Então nós vamos utilizar o model. Bom, enfim. Então, class user. Agora sim. Table name. Vamos definir users. O nome da tabela é users. Então, dentro da tabela usuários, tem vários usuários. Então, usuários, usuário. Então, vamos criar uma tabela no banco de dados. O que é uma tabela? Quem não sabe? Bom, tabela vai ser uma coisa mais ou menos assim. O nome, ID, nome, sobrenome. Então, quando cadastrar o primeiro usuário vai ser Flávio. Isso é uma tupla. Tupla é isso aqui. Sobrenome Silone. Vamos colocar outra tupla. Tupla 2, João da Silva. E tudo isso aqui é uma tabela. Vou colocar aqui, deixar como exemplo de tabela com duas tuplas. Registros. Tupla 1, tupla 1, tupla ou registro 2. Bom, é isso. Então, exemplo de uma tabela. Então, a tabela users. Tabela users. Vamos para trabalhar com SQL Alchemy. ID igual a db. Ponto. O que mais temos em db? Coluna. Column. ID é uma coluna do db. Ponto. Tipo inteiro. Integer. Ela é a primary key da tabela. Primary key é verdadeiro. Então, o que é uma primary key? Primary key é, nesse exemplo de tabela, ID. ID é a chave primária, é algo que cria um índice
para que eu fazer a procura. Pode ter dois nomes Flávio? Pode. Pode ter dois Flávios com código 1? Por exemplo, pensa num clube. Tem dois sócios com o mesmo número de sócio? Não. O número de sócio é a primary key. Na biblioteca. Tem duas fichas de biblioteca em que tem o mesmo número? Não. Ficha de biblioteca, a primary key, o número do número do biblioteca, do número sei lá, do usuário da biblioteca é um só, é um índice. Então, primary key true. Então ele vai, quando eu defino aqui que primary key é o ID, não pode ter dois, é o índice da tabela e não pode ter dois iguais. Então ele vai automaticamente criar esse número e digo para ele, fala assim, olha, esse número tem que ser único. Mas isso pode ter outros campos que podem ser únicos, mas não necessariamente eles vão ser a primary key. Aqui ela chama ID. Você vai ver que, e olha a minha convenção, que legal. Já o primeiro nome vai chamar user first name. User first name. User é o nome da tabela. Mas por que a ID não tem user? Já vocês vão entender. User first name igual db. User first name igual. Mesma coisa que em cima, db column, coluna da tabela do tipo db.string, ou seja, aqui não é um valor numérico, é um tipo string. Aí se for no Oracle ele vai ser um varchar, se for em outros SQL ele vai ser um char. Então, o ORM eu vou definir string, mas se eu conectar ele num banco de dados diferente, ele vai ver qual que é o tipo compatível. De uma string que vai caber 25 caracteres. E falta fechar um parênteses aqui? Não. Então, tal. O nome é único? Não. Ele tem homônimos. Pode ser várias pessoas que chamam Flávio. Então, user last name é igual. Vou copiar aqui em cima, fica mais fácil. O sobrenome pode ser maior. Pode conter. Vamos colocar 75? 75. Pronto. User e-mail. User e-mail igual db column 255. O cara pode ter o e-mail que ele quiser. E o e-mail que ele quiser tem um máximo de 255 caracteres. Já tem uma diferença aqui, que essa coluna ela é única. Ela não é a chave primária da tabela. Unique. Mas não pode ter dois cadastros com o mesmo e-mail. True. Então aqui, chave PK, chave primária, PK, chave primária, chave primária. Aqui, homônimos. Homônimos eu não sei se é com H, mas eu vou escrever homônimos, é com H, né? Homônimos. Acho que é isso, né? Homônimos, pode ser mesmo homônimos. Isso aqui é português mesmo, não é linguagem de programação. Homônimos. E aqui, e-mail. Vou colocar o e-mail aqui, ó. E-mail. E o campo único. Unique. Primary key. Acho que eu vou ficar assim, tá bom, né? Então, campo único é true.
user password db ponto, acho que eu tenho no Ctrl+C aqui, né? Column igual db column string também 255, porque nós vamos criptografar ele, pode ser do tamanho de 255 caracteres. Se tentar inserir maior, vai dar erro de banco de dados. User date created igual a db column, aqui é date time, objeto do tipo date time. Então, terminamos de definir nossa tabela. Com isso aqui ainda não funciona. Vamos aqui para... não se preocupem muito ainda. Bom, vocês vão, com a medida do tempo, vocês vão se aprendendo sobre isso. Então, def representação self return aqui, eu vou criar que ele vai retornar qual que é a representação dessa classe. Então ele vem escrito que usuário e vai usuário usuário self ponto user. Eu não criei a conta, né? Vamos deixar aqui user. Esqueci de criar account. Tá certinho. Então vamos lá. Esqueci de criar naquele formulário tem a conta. Então user account. Esqueci de criar um monte de coisa na verdade. Igual column. Codificar que a conta pode ter até 20 caracteres, 18. 18 acho que tá bom. Então, se ele chamar, vamos por assim, arroba vinho, ou arroba professor Flávio, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 2, 17, 18. Professor Flávio, tá. Sim, tá legal. 18. E ele vai ter um campo que vai ser user is active. Ele pode desativar a conta dele. db.colon. Oi! Tá. db. Ele vai ser do tipo booleano. Deixa eu ver aqui a documentação, como que é o tipo booleano. Vou pausar a videoaula porque já estamos com 30 minutos e estamos bem longe do final. Então, voltando aqui. O tipo é booleano. Porque é 0 ou 1. Então, tudo que eu chamar de is, na verdade, ele vai ser ou 0 ou 1. Ou 0 ou 1. É booleano. 0 ou 1 é do tipo booleano. O que eu faço com isso? Aqui ele guarda um espaço na tabela para caber 25. Aqui ele guarda um espaço na tabela para caber 0 ou 1. Então a gente tem que fazer isso para funcionar melhor nosso banco de dados.
para ser uma busca mais rápida, para ser uma definição mais rápida. Então, no user active, user is deleted, vamos is active, e eu vou criar também, se ele deletar o usuário, eu vou simplesmente ativar essa user is delete, vai ser a mesma coisa que aqui, db column, então o is delete vai ser 0 ou 1 também. Então, se ele inativar a conta dele, e se ele deletar, muda para 1, só que não volta mais. Então, por padrão aqui vem como 1 e aqui vem como 0. Mas eu não vou definir isso agora. Então, definimos a representação do objeto. Está gravando, tudo bem. Agora vamos para quando for definir, vou ver a função aqui, init, iniciar o objeto, elf. O primeiro parâmetro vai ser, o ID não precisa, o banco de dados controla isso, nós definimos como primary. O primeiro parâmetro vai ser, vamos aqui fazer assim, first name, last name, account, e-mail, password, date created, is active e is delete. Aí nós vamos falar, opa, peraí, eu esqueci de uma coisinha aqui. Nós vamos falar, aqui tem dois pontinhos. Pontinho, self, o próprio objeto, em user first name, vai receber o que ele passar no primeiro parâmetro aqui, first name. O telefone tocou, só um minutinho. Pode ser uma proposta de emprego, né? Então vamos lá. Self.last name igual a last name. Self.user account igual account. Self.email igual e-mail. E self.user password. Aqui nós vamos fazer um pequeno truque também. Password. Eu vou usar uma biblioteca que a gente vai importar ela agora aqui. Vamos instalar no nosso projeto. Acho que precisa instalar, né? Vamos ver aqui. From where work you security import generate password hash, não precisa instalar. Então eu vou criar aqui que ele vai generate password, vai criptografar o nosso password, criar senha hash criptografada, criar senha criptografada, user, a gente pode passar o tipo de criptografia aqui, ó, por exemplo, a senha, né? Então, password e o tipo de criptografia, mas eu vou deixar no padrão mesmo, Grava você a criptografada, self.user date created vai ser igual datetime. Tem que importar a biblioteca de tempo, né? From datetime import datetime.
Bom, então vamos usar aqui daytime, ponto daytime, ponto null. Agora eu vou só dar uma pesquisadinha no, na documentação do Python para formatar a hora, a data, salvar a data e a hora da maneira como eu quero aqui, tá bom? Então eu brinquei um pouquinho aqui com Python, ocupou alguns minutos meus e descobri como que eu faço aqui para formatar a data da maneira como eu quero, senão então aqui A, opa, print A, então é assim que se faz. Então vai ser datetime. Datetime. Não. strftime, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Terminando aqui a criação do modelo. E não recebe a data de criação, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aqui não vai receber através de parâmetro. E self.isActive vai ser isActive. E isDelete, self.isDelete vai ser isDelete. Então com isso nós temos a persistência. A persistência no nosso banco vai ser assim. Saí do Python aqui. Mas este. Então, está criado nosso modelo. Agora vamos criar essa tabela no banco. Então, vamos aqui abrir o Python. From database. Opa. Então, from database. Database. Eu importei aqui em user model. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Eu importei db, from database. Import db. db. Vou ensinar esse comando aqui também. Dropar todas as tabelas. Drop all. Dropa todas as tabelas. Original application context. Create all. Vamos ver aqui. Eu tenho create all. Acho que ele está dando isso porque talvez eu tenha que fazer modificações no app.py. Acho que é isso mesmo. Bom, de qualquer maneira, vamos aqui para o arquivo init.py, que inicia nosso app. On database, import db. O que mais vamos fazer? Aqui, vamos lá, tal. Aqui embaixo, ponto init app. Então, return app, acho que é só isso, né? Load user. Vamos importar o nosso modelo aqui. Não precisa não. Vamos ver o que acontece aqui. Bom. Import db. Create. É create all. É assim que escreve.
This is the template that need a current application, so just set up application context. Ué, pausar a videoaula aqui, vou procurar esse erro aqui. Ah, eu esqueci, acabei de pausar, já vou voltar, que eu esqueci aqui no nosso init das configurações class é o arquivo config, que a gente criou um arquivo de configuração aqui. Então, from config import config. Vamos ver se isso resolveu. Tem que digitar aqui pp.config.from object config class. Configurar. DB iniciar o aplicativo. Vamos lá. Python. From database import DB. DB create all. O que está acontecendo, hein? Então ele tinha dado um erro que eu estava fora de contexto. E eu descobri por quê, porque quando eu chamei o Python, eu estou chamando o Python aqui globalmente, né? Não instanciou o nosso aplicativo, então eu saí aqui do Python. E o comando certo é Flask Shell. Então abro o Shell do Python. Aí ele, tá, agora como que eu estou fora de contexto do aplicativo se eu estou no aplicativo, entendeu? Então ele está numa instância do aplicativo. Então agora sim, from database import db e db. Vou ensinar um outro comando para vocês, que é o drop all. Ele apaga o banco de dados, tira tudo do banco de dados, e depois disso você dá o create all. Cuidado, se você der o drop all em produção, você apaga todos os dados da produção. Então, create all, ele cria aqui em instância o nosso banco de dados. Então, o nosso banco de dados está criado aí. Claro que a gente não consegue ler, ele é meio que compiladinho aqui dentro, mas ele está criado. Ah, uma coisa que eu fiz errado ali no código que ele gerou, eu li um erro meu. Então, não é só o e-mail, é só o e-mail que é unique. Ah, não é só o e-mail que é unique. A conta também é unique. Então vamos lá, db drop all, db create all, e para sair do Python exit. E vamos ver aqui só se eu consigo ver de novo. Ele está falando aqui que account. Não dá para ver que ele falou que account é. Eu tenho que fazer. Não deu certo, viu, essa migração aí. Vamos de novo aqui, ó. Python. Abro Python. Quando eu importei era 1. Create all. Vamos ver agora. O unique. Ainda não. db drop all. Sei lá, tô me jogando por db. Drop all. db create all. Ele fala que unique é só o user e-mail. Engraçado isso, né? No que eu consigo ler aqui, ele só falou que o unique é o user e-mail. Vamos ver depois, a gente testa. Será que eu defini errado? Não sei, hein? Talvez eu feito alguma coisa errada. Eu vou pausar aqui e verificar isso aí. Vamos fazer um teste com vocês olhando aqui. Em vez de importar o DB da o database tem que ver o DB.
Mudei de ideia, só um minutinho. Bom, eu fechei o Visual Studio, apaguei o nosso banco de dados daqui só para saber se ele está criando corretamente. Vamos lá, Flask Shell. Tem que ativar o Virtual Env Scripts. Env. Não. Aliás. Bom, venv scripts activate Python Flask Shell. Tá no app from database import db.create drop create all, não tem nada, né? Create all. E criou aqui, vamos ver agora. Ele criou um banco de dados, está vazio, né? Então estou fazendo alguma coisa errada. É isso mesmo. Vamos fazer de maneira diferente. Só pausar aqui. Eu já achei o erro, só estou pensando numa maneira de implementar melhor, que na verdade nem database, nem configurações, nem o aplicativo, nenhuma dessas tabelas, desses códigos fazem menção ao modelo, que é o user model. Ninguém chama esse arquivo aqui, né, user model. Então tem duas maneiras. Eu vou colocar em database, vamos ver se ele funciona, porque ele pode dar uma referência circular. Então, aqui nós vamos no database, nós vamos ter que referenciar as tabelas do nosso modelo. From rc models users model import user, mesmo que ele não, não use o usuário, ele vai começar a referenciar o modelo. Então vamos tentar de novo. Benv scripts activate Flask Shell from database import db.create all, e assim ele vai criar um banco de dados corretamente. Vamos fazer um teste aqui rapidinho. A igual user, que é isso, né? Type a ponto user first name igual a ponto user last name igual. Bom, se eu definir que ele pode ser, acho que está salvar esse usuário aqui. Commit, né? V ponto. Deixa eu verificar aqui rapidinho o comando para não dar mais um erro para vocês. This controller db.session add let's provide a class where an instance was required.
User model. Bom, vamos prosseguir. Mais pra frente vai dar esse erro, a gente vai corrigir esse erro. Vou ter que pausar de novo. Só um minutinho, gente. Então só para ter certeza que as coisas estão funcionando, eu vim aqui, apaguei o arquivo instância, que é o nosso banco de dados, eu tive que fechar o Visual Studio, e agora eu vou verificar se ele realmente vai criar com essa referência aqui, né, do modelo de usuários. Eu acho que vai ser models, na verdade eu vou importar user model, né, import users model, vou fazer assim, né, porque tudo que tiver, né, lá dentro do modelo de usuário. Então vamos testar aqui. O env scripts activate flask shell from database import db. Lembrando que não tem arquivo aqui, né? db.create all, e ele tem que ter a tabela aqui dentro. Tá aqui dentro. O problema que eu tinha notado inicialmente é que user account e user mail não estavam como único. Então agora está certo, eu vou prosseguir. Vamos na nossa controladora de usuários. Então a gente tinha deixado aqui para quando o usuário, vou aqui rodar nosso servidor, que eu apertei, tá certinho. Vou rodar nosso servidor. Quando o usuário acessasse a rota /create e por fornecer essas informações do formulário, ainda não existe persistência. Então a gente tinha que fazer a persistência dos dados. Então a gente já fez uma parte, né? Se o método for post, quando ele entrar no create, mas porque ele entra na página create, mas também para ver os dados, ou ele submete dados para a página. Quando ele submete dados para a página, verifica se o método, se a página veio de um formulário post. Se a página veio de um formulário. Se a página veio do formulário. Se visitante, vai. Isso veio de um formulário. Se ele submeteu um formulário, então nós vamos começar. Como que a gente pega os dados do formulário? O primeiro nome dele, first name, vem request da requisição, objeto da requisição, form, tá aqui, ó, form. Aí a gente coloca lá first name. Esse first name aqui é o que você coloca aqui. Como que ele sabe que na requisição, aquela onde ele digitou o first name é first name? É na view, no nosso usuários, create, aqui, name first name. Se eu colocar name first name A, lá tem que chamar first name A. Então aqui, essa input box vai ser nome first name. Então vamos lá. First name. Agora vamos rapidinho, que eu já expliquei como funcionou. Request.form. Request.form. Last name. O e-mail. Então eu segui a minha convenção, eu sei que está tudo certinho. Eu vou só digitando aqui e vai funcionando, né? Password. 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 A conta, né? Account. Account. E com isso eu consigo persistir os dados. Foi tudo isso que ele passou. Ele passou o primeiro nome, first name, last name, e-mail, account e senha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 campos, vamos aqui. Então, aí eu vou persistir. Então,
Primeiramente eu vou chamar o nosso modelo aqui na controladora. A Users Controller, ela vai sempre trabalhar com a Users Model. Bom, src models. E assim você vai ter um controlador de acordo com o seu modelo. É para funcionar assim. Eventualmente, uma controladora, por exemplo, a API, ela vai consultar vários modelos, mas geralmente você vai trabalhar somente com a camada do modelo daquela controladora. From users model, from users model, import user. Então a gente importou o usuário. Então nós vamos criar um objeto desse usuário aqui. Aqui. Então, usuário, variável usuário, vai ser o objeto usuário, certo? Olha lá. E aqui ele dá a dica porque ele importou lá. Ó. Last name, N, account, N. Só deixa eu ver um negocinho. Por que não falou first name? Não, tá aqui, first name, certinho. Opa. Então, o user controller, ele vai passar como parâmetro aqui. Vamos fazer assim, ó. É melhor. First name igual. Na verdade é o seguinte, o banco de dados, né, é user first name igual a variável first name. User, não preciso passar o ID é automático. User last name igual a last name. Então, a variável last name, que é o que submeteu no formulário. O que está acontecendo aqui? Tem que pôr uma vírgula, será? Isso. Então, user e-mail igual e-mail, variável e-mail. Campo da tabela usuário account igual variável account. Campo da tabela user password igual password. O isActive, que a gente passou lá, isActive, na verdade é user isActive igual a 1 e user is delete. Deixa eu ver se eu sou meio certinho aqui. User is delete, tá certinho. Igual a zero. Não deletou. Está ativo e é zero. Então passamos dos parâmetros. A gente pode adicionar depois, porque não vai demorar muito, mas falar que os campos são obrigatórios, por exemplo, não pode estar em branco. Vou pesquisar aqui para vocês rapidinho, como que passa aqui, que ele é required. Não pode ser vazio, né? Porque senão o cara submete o formulário sem nada. Tá implementado no banco na interface, mas tem que ser implementado do lado do banco, do lado do back-end também. Então eu pesquisei aqui na documentação que nullable. Então ele pode estar vazio. Então eu vou implementar aqui no lado do modelo. Então pode ser implementado nas 3 camadas, mas 2 camadas é suficiente. Se você implementar no modelo nessa camada aqui, nullable, não pode ter nome vazio, não pode ter sobrenome vazio, não pode ter conta vazia, não pode ter e-mail vazio, não pode ter senha vazia e não pode ter. Isso aqui não tem como ser vazio. Então, vamos deixar aqui também. Não pode ter data de criação vazio. Não pode ter executivo vazio. Na verdade, pode. Isso aqui pode. Isso aqui não tem problema. Vamos deixar só para também dar o exemplo que não
Se tiver vazio, não. Enfim, ele não é o usuário que submete. Então, quando a gente implementa na camada modelo, vai dar um erro se passar vazio. Se a controladora não estiver preparada para trabalhar esse erro, então pode ser também que a validação seja feita na controladora. Na tela está feito, lembra que a gente colocou aqui, ó, required, mas o usuário pode vir aqui, ó, por exemplo, vou ensinar para vocês a fraudar uma página web. O usuário pode vir aqui, ó, tá rodando o coisa, né? O usuário pode vir aqui no nosso formulário, abrir aqui o inspecionar do navegador, ó, lembra que ele fala, ó, aqui não vou colocar a conta, o e-mail tem que passar o e-mail válido, né? Aqui eu não vou passar a conta, ele vai falar, ó, conta é Ricard, mas eu venho aqui em inspecionar e apago aqui o required. Cadê? Required. Por informativo, required, eu apago isso aqui, ó. Pronto. Ele vai submeter o formulário sem o required. Então ele burla nosso sistema, só que ele vai, eu já coloquei no banco de dados, no acabado, então tem que ser feito nas duas camadas, tanto no front-end quanto no back-end. O account, né, que você chama assim, o que não pode ser vazio. Vamos lá. Então, criei o banco de dados, o objeto aqui com... O que eu fiz? Eu criei um objeto usuário, que vai ser uma tupla do banco de dados. E agora eu vou fazer o seguinte, vou salvar db.session.add user db.session.user add user. Então eu vou adicionar ao banco de dados o usuário. Tem que importar o db, né? Aí você manda os import user e o db. Pronto. db.session.user db.session.commit. Aqui commit. O que é commit? Tem duas. Commit é o comando que confirma a persistência. Existe um outro comando em banco de dados que é o rollback. O rollback é em caso de, sei lá, erro ou não quiser, eu faço tudo isso e não quero salvar. Rollback volta, é o comando que cancela a que cancela. Confirma e o rollback é o comando que cancela. Rollback não está implementado, né? Então, para criar persistência de dados, a gente criou. Se ele chegar aqui, deu tudo certo. Então ele vai falar assim, ó, usuário, por enquanto, guiado com sucesso. E aí terminamos nossa aula. Vamos lá? Testar? Encerra o nosso servidor, executa de novo, vai para a tela de criação do usuário. Users.create, deu algum erro lá, será? Eu esqueci um... O que eu esqueci aqui? User is active, aqui, falta uma vírgula. Pronto. Vamos lá, Ctrl F5. Então vamos passar já um usuário que vai salvar no banco de dados. Silone, Flávio, outlook.com. A conta vai ser professor Flávio. E a senha aqui. Deu um erro. Que erro que deu?
Expected keyword. Ele falou mesmo, esse user first name não estava lá esperado lá. A hora que eu chamei user aqui, ele não pediu user first name. Vamos ver em model. O que será que aconteceu? Vou só pausar aqui um minutinho, vamos ver. Alguém já deve ter visto o erro, né? Pausar para eu achar o erro, depois. Bom, eu achei o erro já. O erro era no modelo de dados. Então aqui user first name, né? É os parâmetros que ele vai receber. User first name vai ser user first name, user last name e user account, user e-mail vai ser user e-mail, user is active, user delete, user first name, não, aqui é o user last name, user account, user e-mail, user password. Os parâmetros vêm na ordem, acho. Is active, user is active e user is delete. Agora ele vai submeter nosso formulário e vai dar tudo certo. Então vamos aqui. A gente pode, eu posso dar F5, que ele vai resubmeter o formulário e vai continuar. E agora aqui o que deu? Ele deu erro. Daytime type on set Python daytime and daytime objectives as input. Ah, porque foi na tradução, tá na, acho que é daytime. Bom, daytime não, acho que é isso. Não, tipo, daytime, não é isso não. Então ele só aceita daytime quando eu transformo ele. Acho que tem que tirar isso aqui. Daytime não. Depois eu transformo ele na hora de. Eu vou até deixar comentado aqui, porque eu vou usar isso depois, dá um trabalho para achar. Tira essa parte do código. Vamos reexecutar o servidor. E vamos submeter o formulário. Usuário criado com sucesso. Então eu criei o usuário. Com isso, terminamos a parte de criação. As próximas aulas vão ser mais rápidas. Aqui, ó, SQL Alchemy, onde que eu vi ali o nullable. Fixar guia. Deixar aqui em cima aqui, que eu estou usando no projeto. Então, com isso terminamos nossa aula. E agradeço, ficou uma aula um pouco extensa. Com isso terminamos a persistência do usuário. Ele criou o usuário. E a próxima aula vamos implementar o login. Uma vez que nós já conseguimos cadastrar o usuário, vamos implementar o login. E estamos a poucos passos de terminar o curso. Obrigado. Vamos fazer o commit. Então, na aula 3, que aula que é essa aqui mesmo? É a aula 3, parte 2, né? Deixa eu ver aqui. Aula 3, parte 2, tá certo. Vamos ver aqui, o que a gente pode ver aqui em History, né? Aula 3, parte 1. Aula 3, parte 2. Então, nós fizemos o quê? init.py, aula 3, parte 2. Aqui é o título, aula 3, parte 2. Nós refatoramos, vamos init do app, para criação do banco de dados e passagem
dos parâmetros de configuração, ah, que é isso aqui? Que não é utilizado em database, importamento do modelo, importação do modelo. Então, refatoramos init do app para a criação do banco de dados, passagem dos parâmetros de configuração, método, método de criação, persistência, opa, persistência, método de persistência. Faturamos, esquece, pulo, porque eu estou muito já, trabalhei bastante. Do app, controller de usuários no método create para salvar os dados do formulário de criação de usuário e criamos o modelo, que já estou aqui, ó, criamos o modelo de dados user para criação da tabela e modificamos as rotas como de costume e as rotas e a rota de que refatoramos a rota de que refatorou rotas de usuários. Commit e o push. Com isso, terminamos a aula 3. Obrigado. Estamos perto do fim do projeto.